Olá, muito boa tarde, hein? Hoje é dia 4 de dezembro, vinhetinha nova, viu? Gostou? Comenta aí, hein? Eu achei um barato. Muito boa tarde, fiz um exame ao vivo hoje no dia 4 de dezembro para discutir mercado, para falar com quem tem muita experiência, muitos projetos e que muitos planos, né? Muito planejamento para essa indústria que não para de crescer. Daqui a pouco eu e você conversamos com o pessoal do BTG Pactual, Michel Wurman e Fernando Crestana. Olha, tem história aí esses dois, viu? Tem história de mercado, tem muita experiência, já viram esse mercado virar tantas vezes, né? Os segmentos irem mudando para cá, para lá, ganhando relevância, perdendo relevância. O papo vai ser extenso e muito rico, tenho toda certeza. Quero passar uns recados e tirar as dúvidas que a gente recebe toda semana e que é um barato de ter esse papo direto com você e tirar suas dúvidas. Primeiro recado, importantíssimo. Dia 7, segunda-feira, finalmente pré-lançamento do curso. E a gente até alterou o nome, hein? Entendendo que tinha uma maneira de deixar isso, comunicar isso melhor. Ele vai chamar Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Acho que passa muito melhor a ideia do que é investir em fundo imobiliário. Então, segunda-feira, dia 7 do 12, pré-lançamento, ele vai ser vendido com 25% de desconto. Aproveita, que é só na segunda-feira esse desconto. Aí depois, no dia 14, curso no ar para todo mundo começar a fazer e se preparar para investir cada vez melhor em fundos imobiliários. E das perguntas, recebi várias perguntas interessantes e bem diferentes entre elas. Quer ver? Vamos mandar a primeira aí, Fabião. Ah, olha que legal, o Maico perguntando, sempre tem live? Sempre, Maico. Toda sexta-feira, 15 horas ao vivo ou no seu melhor horário, quando você quiser. Mas toda semana tem Fiz em Exame, sempre discutindo o mercado com todo tipo de profissional, investidor, todo mundo que circula pelo mercado de fundos imobiliários e mercado imobiliário é sempre bem-vindo aqui para a gente aprender cada vez mais. Mais uma pergunta. O Leonardo mandou uma extensa aí, eu achei super interessante a sua pergunta, Leonardo. Assim, vou te falar do seu raciocínio. A resposta do que você me perguntou já está aí no seu raciocínio. Quer ver que legal? Arthur, se um fundo faz uma nova emissão com valor de integralização das cotas em R$ 98 e o valor de mercado é 99, qual a vantagem de um investidor pequeno, pessoa física, subscrever? Não seria mais racional e vantajoso, nessas condições, comprar a mercado e já garantir nos próximos meses o dividendo? Não acha arriscado subscrever com ganho de capital de apenas 1% na integralização, arriscando o custo de ter que esperar vários meses para que as cotas sejam convertidas e passem a gerar dividendos? Então, quem mandou a pergunta foi o Leonardo. Quer ver como a resposta está aí? Já na sua pergunta, Leonardo, obrigado mesmo por ter enviado. O que você está fazendo que está absolutamente correto, avaliando o retorno esperado em função do risco, certo? E você pontuou. Qual que é o risco que você enxergou? Passar meses, 90 dias, né, 3 meses, sem receber o rendimento completo, porque enquanto os recibos não são convertidos em cotas, é comum que o rendimento seja só a correspondente à aplicação financeira. Então você já enxergou aí o risco e qual que é o seu retorno esperado? 1%. Então, quando você consegue identificar isso, e não é fácil, você realmente está de parabéns, quando você consegue identificar esses dois fatores, qual é o risco da operação, qual é o seu retorno esperado? Aí você tem tudo para chegar na sua resposta, entendeu? Então, você está falando o seguinte, olha, o risco de ficar 3 meses sem receber rendimento, por uma expectativa de retorno, se tudo der certo, de 1%. Não que o retorno vai ser de 1%, né? Mas a vantagem de subscrever seria de 1%. Bom, quanto que dá 3 meses de rendimento se você comprar essas cotas a 99 na bolsa? Provavelmente vai dar mais do que essa diferença de 1%. Então aí você chegaria provavelmente na conclusão de que não valeria a pena, certo? Agora, mercado é feito por muitas pessoas e por muitos perfis diferentes. Não é porque não faz sentido para o seu que não vai fazer sentido para outros, né? Às vezes tem gente, até investidor profissional, investidor institucional, que tem um portfólio tão grande que não vai fazer tanta diferença para ele faz uma alocação muito pequena, ou tem gente que vai falar que prefere esse 1% de ganho aí, de diferença no valor da aquisição da cota, mesmo tendo que esperar, enfim, não tem certo e errado em mercado.
O que tem certíssimo e você fez é encontrar o risco potencial, o retorno esperado e aí tomar uma decisão consciente, bem embasada. Parabéns, obrigado pela pergunta. Mais uma, Fobão. O Edson mandou o seguinte: Professor Arthur, poderia explicar como funciona o LTV nos fundos de CRI? Obrigado você, Edson. O LTV é o Loan to Value e ele vai estar presente, na verdade, em toda operação de crédito, principalmente no mercado imobiliário, ele é super utilizado. Ou seja, loan de empréstimo em inglês, to value, esse value é o valor. Valor do quê? Da garantia. Então, o que esse índice busca entender? Qual é o tamanho do empréstimo, o valor do empréstimo, em relação às garantias que eu tenho se o devedor não me pagar. E aí ele vai dar um índice lá, vai dar uma razão de que quanto mais alto for o LTV, mais arriscado é o empréstimo. Imagina o seguinte, se eu faço um empréstimo clean, você já está acostumado a ver alguns CRIs que não tem nenhuma garantia, né? A garantia é o devedor está falando eu vou pagar, mas se ele não pagar, não tem fundo de reserva, subordinação de cotas, não tem garantia real, não tem nada disso. Então ele é chamado de clean. Qual que é o loan to value dessa operação? É 100%. Né? Agora, se tem uma garantia de metade, então o imóvel dado em garantia ou tudo mais que está considerado como garantia vale metade do que foi dado de empréstimo, então o loan to value é de 50%. Então já diminuiu bastante o loan to value, significa que só de bater o olho você percebe que o risco da operação é menor. Duas coisas para considerar. Primeiro, o que vai entrar neste value? O que vai entrar na consideração da garantia? Então eu falo, ó, tem um imóvel aqui para dar em garantia, esse imóvel vale 100. Eu que estou dando o dinheiro, vou considerar que ele vale 100 mesmo? E ainda que eu considere que ele vale 100, eu posso ser mais criterioso e falar, legal, mas na minha conta eu vou considerar que ele vale 80. Porque se eu tiver que executar o seu imóvel, vai ser uma venda forçada. Eu não vou assim, ter tempo de ficar esperando para vender no melhor preço. Então aí é prudente já dar um desconto, né, no valor do imóvel hoje. Tá? Então olha a diferença, se eu coloco 100, né, no velho nessa minha conta ou 80, vai dar um índice totalmente diferente, certo? E a segunda consideração é que o loan to value não é estático, por dois motivos. O loan, o empréstimo, ele vai diminuindo à medida que o devedor vai me pagando, as parcelas, a amortização, então vai diminuindo o valor. Se a garantia não mudou de valor, então o loan to value está diminuindo com o tempo e diminuindo o risco da operação. Assim como o valor da garantia não é estático, principalmente se for um bem imóvel. Ele pode valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo, certo? Então, como tudo em crédito, não adianta olhar só a foto do momento da largada da operação. Tem que acompanhar ao longo do tempo. Tenho certeza que o Michel e o Crestana já estão se coçando para fazer algum comentário a respeito disso. Eles que já fizeram tantas operações no mercado. Mas acho que tem mais perguntas antes de a gente falar com eles. Fernando Clivati Peck, olha, esse aí, Fernando, caramba, desde quando, hein, a gente se conhece? O Fernando foi meu aluno na FIA, depois orientei o TCC dele de fundo imobiliário, mas tá de um aluno estudioso, aplicado. E a pergunta é super interessante, Fernando. Ele quer saber, em ETF ou ETF, né, foi lançado o primeiro essa semana de fundos imobiliários, o preço sobre o valor patrimonial deve ser 1? Sim, Fernando, deve ser 1, porque o que o fundo replica é um índice, né, que tem lá os seus critérios para replicar, para calcular o retorno dos fundos que são efetivamente listados e negociados na Bolsa. Então, como ele literalmente replica, né, ele tem como objetivo dar exatamente o mesmo retorno, o preço sobre o valor patrimonial tem que ser 1. Vai ser sempre 1? Não, porque o ETF ele tem vida própria, ele é negociado em bolsa, ele tem vida própria. Mas o que acontece quando ele descola, se ele fica acima ou abaixo? Entra em operação, aí entra em ação os arbitradores. Um ETF ele é um fundo diferente do 555 e diferente do fundo imobiliário. Ele é um condomínio aberto, ele permite aportes e resgates, mas não em dinheiro. Tem que ser em ativos.
E aí então sempre tem um lote mínimo, né? Porque tem que ser uma quantidade grande de cotas de fundo imobiliário. O que é esse negócio em ativos? Se eu peço o resgate, eu não vou receber dinheiro, eu vou receber os fundos imobiliários que compõem o índice na proporção que eles compõem o índice. Na verdade, é a proporção que eles compõem a carteira do fundo, que vai ser sempre muito parecido com a do índice. E o aporte é a mesma coisa, tem que falar, ó, tá aqui as cotas de fundos imobiliários nas proporções, e aí eu faço o aporte. Não é em grana. Então, isso permite a arbitragem. Digamos que o ETF está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, o que eu posso fazer? Vender cotas do ETF e comprar cotas dos fundos imobiliários. E depois eu liquido uma coisa com a outra. E vice-versa. Então, embora seja possível que tenha um descolamento do seu valor patrimonial, rapidamente os arbitradores, que hoje em dia são todos robozinhos, maquininhas, você que é engenheiro sabe muito bem como fazer isso, eles vão lançar as operações automaticamente. Vende a cota aqui, compra todos os fundos imobiliários ou vice-versa. E aí o preço volta ao seu equilíbrio. Certo? Valeu, obrigado pela pergunta e por continuar acompanhando sempre o conteúdo. Tem mais, Fábio? Tá na hora de bater um papo. Tá na hora, né? Maravilha. Então vamos lá? Aí, Michel, Crestana, muito obrigado. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Tudo bem, Arthur? Tudo jóia. Falei bobagem, não? Já estava se coçando para falar do Lúcio Velho? Acompanharam a pergunta do início? Sim, com certeza. Aqui do nosso ângulo de gestor, só um comentário. Quando a gente dá crédito, a gente olha a beça do lote velho, porque no final das contas, mais importante do que o crédito é você ter certeza que se tiver que ficar com ativo, você está disposto a ficar com ele. Então, é quase como se você estivesse. Quer dizer, Gostei da sua provocação do fire sale, Arthur. É exatamente a conta que a gente faz aqui, né? Que não adianta só você ver laudo de avaliação, que naturalmente quem for vender te dá essa dívida, vai te mostrar laudo, você vai falar, deixa eu ver quanto que eu, liquidando esse ativo, consigo retomar, né? Que é o fire sale ou uma liquidação forçada, né? Então é exatamente isso. E você força um pouquinho esse loan to value para cima, né? Atribuindo um pouquinho mais de risco na operação. Muito bom. Já começamos, né, complementando e acrescentando conteúdo. Mas deixa eu pedir para vocês se apresentarem. Michel, começando por você, fala um pouco da sua experiência de mercado, qual a sua posição hoje no BTG Pactual e o quanto você já viu desse mercado de fundo imobiliário. Lá, eu sou o Michel Wurman, sócio responsável pela área imobiliária do banco. Estou fazendo imobiliário desde 2002. Os últimos anos a gente viu um crescimento imenso e sou um entusiasta desse mercado. Esse é um mercado que a gente vê o seguinte, não só o potencial de crescimento, mas pessoalmente, para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, que olham esse mercado já há algum tempo, é um mercado seguinte, quanto mais tempo você está nele, mais experiência você tem. E é muito importante experiência acumulada, experiências boas, experiências ruins, mas isso tudo você vai guardando. Eu acho que um jeito meio uma anedota um pouco é mais ou menos assim. Você lembra quando a gente jogava banco imobiliário quando era criança? A gente ficava olhando, sabia todo o tabuleiro. É mais ou menos assim que vai ficando na nossa cabeça à medida que vai passando o tempo. Quem comprou o quê, por que vendeu, por que o outro comprou, qual lugar é legal, qual lugar deixou de ser legal. Então é isso, quase 20 anos aí de mercado imobiliário. Faz muita diferença. A Cristana também tá por aí, hein? Quase 20. Não chego em 20 não. Eu tô com 15 anos, tá? Eu comecei na Rio Bravo Investimentos, 2015, 2005, mas eu desde o começo fui na indústria de fundos imobiliários, então eu acompanhei essa indústria aí florescendo e crescendo aí desde a época que não era nem 472, era a instrução 205 ainda. Então a gente participou bastante desde lá, na própria construção da 472, depois um pouco mais para frente da 571. Então, aí em 2010 fui para Brazilian para ajudar aí já nos fundos de gestão ativa que estavam começando a aparecer, o próprio BC Fund, o fundo de fundos, né? Inclusive este ano fazendo 10 anos aí de história. E aí vim para o BTG em 2012 e hoje sou sócio aqui da área também. Enfim, Michel, o nosso chefe aqui, o head de real estate, eu trabalho aqui ajudando ele aqui nas guinadas aqui das estratégias, né, Michel? Isso aí. Cristana me ajuda a tocar toda essa máquina. E são muitas guinadas, né? O Bicifund que o Cristana comentou, que é um fundo super relevante, já foi o maior fundo de maior patrimônio listado em bolsa e tal.
já são mais de 10 anos de história, né? Quantas mudanças de mercado esse fundo já passou, né? Conta um pouco da história do BC Fund e o tanto que a gente consegue aprender com tudo que já aconteceu nessa história longeva aí. Lá, posso começar, Cristana? E a gente depois você... Por favor. Tá? BC Fund é uma história bem interessante, né? Começou, na verdade, foi um super pioneirismo na época da Brasília, não é? A ideia de você copiar os REITs americanos, os REITs mais tradicionais na época eram os corporativos. Eu diria quando o banco BTG, quando o Pactual BTG compra a Brasília, a gente tinha um fundo de cerca de 300 milhões, que era o BC Fund, e aí depois cresce a beça em 2012, 2013, tá? Tiveram algumas compras enigmáticas, assim, super interessantes. Era o Torre Almirante, no Rio de Janeiro, que era alugado para a Petrobras. O edifício Eldorado, em São Paulo, continua sendo um prédio espetacular. Tá? Eu diria que em 2015 a gente teve algumas vacâncias relevantes, principalmente da Petrobras em Torre Almirante. 2016, 2017, a gente devolve um caixa que a gente tinha excesso no fundo. A gente depois passa no final de 2017 por uma oferta hostil no fundo. Acaba não acontecendo a oferta hostil. Foi interessante que a oferta hostil trouxe vários investidores também para conversar sobre o portfólio. A gente acabou fazendo uma transação bem interessante com a Brookfield. Tá? E interessante no sentido que é muito claro para a gente no BC Fund. O BC Fund deve ser um veículo de geração de yield. É óbvio que a gente quer ganho de capital, mas quando você tenta ficar buscando as duas coisas o tempo inteiro, yield e TIR, provavelmente você não vai ter nenhum dos dois. Então, em 2018, a gente passa 2018 por todo o nosso reposicionamento do fundo, tá? E acelera crescimento em 2019, principalmente agora em 2020, tá? Então eu diria que assim, o fundo ele saiu de uma inadimplência saiu de quase 34% de vacância há 3 anos atrás. Agora a gente está com uma vacância financeira de ao redor de 8%. O fundo distribui quase na cotação de hoje 6 e pouco líquido ao ano. Eu diria que, poxa, a gente tem um portfólio bem interessante. Então a ideia é essa, é fazer cada vez o BC Fund ser um fundo core, cada vez com ativos mais importantes, tá? E mais ainda na direção do AAA. Claramente foram os nossos últimos movimentos. A gente fez lá atrás Parque da Cidade, ali no edifício da Fazum, que a gente comprou ano passado. Esse ano a gente fez uma operação bem interessante. Eu diria que a gente reabriu o mercado, tá? Como fundo imobiliário, quando a gente conseguiu comprar a Torre Diamond ali na frente do shopping Morumbi, não é? Um dos dois prédios do complexo. E é isso, continuamos olhando a oportunidade, trabalhando bem ativo para diminuir vacância. De novo, sai de 34%, sai de um yield bem baixo e a gente agora está no yield ao redor de 6 e pouco, com chance de crescer. Tá? Algumas coisas interessantes acontecendo e vacância baixa no portfólio. Eu diria que a gente passa pela crise melhor do que a gente esperava. Tá? Se eu puder te complementar um pouco aqui, Michel, assim, o BC é um dos grandes cases aí de transparência do mercado, né? Ele foi o pioneiro em formar grupo de representantes de cotistas, né? Pegando pessoas de diferentes setores aí do mercado. É um comitê que se reúne aí com frequência e traz muito essa aproximação do cotista com o gestor, né? Esse é um trabalho muito bacana aí que o BC foi pioneiro no mercado. Então Eu eu acho que falei com antes relação à disso, transparência. Cristana, antes disso, Uhum. o site do BC Fund, que sempre existiu, nenhum outro fundo imobiliário tinha, e as reuniões APMEC, né, os webinars que eram feitos com o investidor, que, se não me engano, teve até resistência da APMEC até conseguir fazer, não é verdade? Sim, sim. É isso que eu quis dizer com transparência, Arthur, você está corretíssimo. O BC foi pioneiro, inclusive, em construir um portal. E, assim, para mim, a grande graça do portal sempre foi aquela planilha de fundamentos, né? Que é um trabalho extremamente detalhado, que a turma abre mesmo para facilitar o investidor a entender projeções, enfim, número a número, ativo a ativo. E acho que o último turnaround aí que o Michel comentou, que é uma das frentes que eu mais gostei aí do trabalho da turma, foi
com relação a praticamente zerar a vacância no Rio de Janeiro, que é uma praça que todos sabemos que é um pouquinho mais delicada e já vem aí há alguns anos um trabalho de desinvestimento Rio e locação Rio, e a gente conseguiu hoje ter um portfólio praticamente inteiro ocupado lá no Rio de Janeiro, e agora nosso foco é essencialmente São Paulo, que é esse residual de vacância. Então, só dar mais uma cor aqui na palavra do Michel. Aí você tinha comentado da questão do comitê de cotistas e eu estava com isso na cabeça para te perguntar. Como que é essa experiência? Já tem vários anos, né, que o comitê foi constituído. Como que é essa troca com o cotista, assim, mais direta ainda, né? Porque cotista de fundo imobiliário participa bastante do dia a dia, né? Está sempre em contato, mas ter um comitê leva a um outro nível de comprometimento. Como que é isso e qual a contribuição que o comitê dá? Eu vou te falar que, assim, como gestor, no primeiro momento, o gestor sempre fica assustado com, olha, eu tenho que dividir, eu tenho que compartilhar, eu tenho que perguntar, eu tenho que saber escutar não. Eu diria que a experiência é muito legal no Bicifando. Eu acho que, assim, o comitê sempre vai trocando ano a ano, mas a gente acaba na nossa cabeça como se fosse um board mesmo do fundo, tá? E a gente escuta opiniões diversas, distintas. E o interessante do comitê é que você tem desde pessoas físicas que entendem muito de fundo imobiliário, tá? Claramente um representante da Grife. Você tem investidor institucional que entende muito também do mercado, você tem algumas pessoas que já foram investidores institucionais no passado. Então, eu diria assim, essa mesclagem é bastante interessante. E até tem, não é só um lado de expor o que está fazendo, mas também tem um lado interessante de aconselhamento. A gente troca muita opinião, tá? Troca opinião. Uma das opiniões importantes também é o pessoal acaba tendo muito feedback para a gente, como o pessoal sabe quem são os cotistas do mercado, os cotistas do comitê, como eles escutam muito os outros cotistas, o pessoal acaba procurando eles. Então é mais um canal de RI, talvez até um canal muito verdadeiro, no sentido que eles escutam críticas que talvez o pessoal não dissesse direto para a gente. Então eu diria que assim, é um ângulo interessante, é um caminho é uma via de mão dupla, tá? Não é uma via de um caminho só, não. E eu diria assim, já teve casos que a gente pensava numa direção, o comitê pensava em outra e, assim, de comum acordo a gente decidiu não fazer, Uhum. tá? Como tem vezes que a gente está muito assim, "Pô, será que não, será que a gente não está muito agressivo? Será que nesse nível de preço?" E teve vezes que o pessoal falou, não, esse ativo a gente acha tão espetacular que a gente gosta. Então eu diria que sim, é uma troca bem interessante. Sem dúvida. Vamos falar um pouco de outro fundo que é antigo da casa, que é tradicional do mercado, que é o fundo de fundos, né? O BCFF. Queria também ouvir um pouco da história desse fundo e especialmente da questão da tributação, né? De que recentemente, finalmente, o BCFF conseguiu ganhar uma briga importante para distribuir um pouco mais de rendimento, mas é uma situação que não é definida até hoje, né? Quer falar, Michel? Posso começar? Crestano é seu filho. Vamos lá. Nosso. Então, o FOF nosso do banco aqui, Arthur, ele, como eu falei agora há pouco, ele acabou de completar 10 anos, né? Ele foi estruturado em junho de 2010, inclusive, talvez por isso a brincadeira do Michel, eu fui para a Brazilian para ajudar na estruturação mesmo, e acho que acho que um dos eventuais sucessos, uma das marcas aí da plataforma é que ele está desde sempre sob a mesma gestão, vamos dizer assim, sobre o mesmo time, pessoa aqui e ali naturalmente sai, mas é sempre a mesma diretriz, né? E como você mesmo falou na abertura aqui, Arthur, uma série de aprendizados, né? Não só nosso como histórico de carreira, mas da própria plataforma. Um fundo de fundo que passa pela queda de cotas ali de 2013, né, quando você tem a primeira abertura ali de juros aí dessa última década, você tem um momento ali em 2016 com a medida provisória do Jucá que ia tributar, que caiu mais um pouco, que foi o low do low das cotas do mercado, agora a pandemia passou também um grande choque, então assim, teve muitos ciclos, né, então de fato acho que isso acumulou bastante aprendizado para a gente. O FOF hoje está com cerca de 2 bi quase de mercado, chegou a bater 2 bi, ele voltou um pouquinho, como toda a indústria, está negociando um pouquinho abaixo enfim, está negociando com um pouquinho de desconto. Ele está hoje na ordem de 1,9 bi mais ou menos, né? Ele cresceu bastante esse ano, ele cresceu aí na ordem de quase 150%, ele virou ano com 760 milhões de reais.
Então, ele é hoje o maior fundo de fundos do mercado, é o primeiro, é muito grande, ele captou aí na ordem de 1,1 bi nos últimos 12 meses, mas a graça disso, eu estou focando muito em tamanho, você vai entender onde eu vou chegar, porque, obviamente, a nossa preocupação, antes de tudo, é o retorno para o investidor. Então, apesar de ele ser o maior, ser o mais antigo, ser um grande mamute, se eu posso chamar assim, ele hoje, se você for pegar no ano, ele é de longe, dentre os FOF, né, os fundos de fundos, o que está com o melhor retorno. Né? Ele está com, vamos dizer, ele está com retorno de -4, -5, mas você tem hoje o IFIX caindo 13% e os FOFs caindo 25%, 30%. E por que disso? Né? Acho que a nossa captação no começo do ano permitiu a gente direcionar recurso em muita coisa que destravou valor, né? Muita pedalada que deu, que foi muito acertada. A gente, pelo tamanho do fundo, a gente consegue patrocinar muito follow-on de outros fundos e conseguir girar rápido, comprar com desconto, enfim. Então, é uma série de diretrizes aí que a gente consegue fazer que vem mostrando muito acertadas. E acho que a última característica dele, hoje ele tem 260 mil cotistas, né? Hoje ele é o maior em quantidade de cotistas no mercado, é quase 1 a cada 4 cotistas no mercado, ele é um fundo muito popular, se pode dizer assim. A parte do imposto, Arthur, acho que também é só mais uma atribuição de pioneirismo mesmo nosso. A gente teve essa discussão em 2014, né? Só retomando aqui, né? Em 2014 teve uma consulta pública à Receita Federal de uma casa no mercado com relação à tributação ou não quando um fundo de fundos vende cota com lucro, né? Se deveria ou não. E nosso entendimento sempre foi que não, e a Ambima inteira que não, mas enfim, eventualmente essa pergunta foi feita à Receita Federal e essa pergunta, infelizmente, foi respondida positivamente, ou seja, deveria recolher. Nosso processo aqui com a Receita foi ok, então temos 4, 5 anos de muito lucro distribuído. A gente ali naquela data fez uma denúncia espontânea à Receita Federal, esse foi o procedimento, então a gente falou, olha, Receita, entendi que você mudou a interpretação conforme, com relação ao que eu entendia, então está aqui 4, 5, enfim, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais à época, que era 20% do lucro dos últimos anos, e a gente fez um pagamento espontâneo para ela e estávamos quites. Estamos quites. Aí, dia seguinte, ela respondeu deferindo nossa quitação. A gente fez isso exatamente para não ter que cobrar juros e multa, etc., que aí seria cavalar, seria horrível, aí seria um grande impacto no fundo, não que nesse já não foi. E aí a gente entrou solicitando ressarcimento por ser indevido. E aí, desde então, a gente vem fazendo uma discussão muito, enfim, amistosa aí com a Receita Federal, tentando reaver nosso recurso e temos recebido, de quando em quando, vem recebendo um valor importante, corrigido por Selic, né? E Selic ali em 2014, 15, 16, estava em patamares elevadíssimos, né? Chegou a bater 14, 25%, ou seja, a gente brincou até numa época que foi um investimento muito bom que a gente acabou fazendo pelo fundo. E, enfim, moral da história, uma dessas primeiras tranches que foi a mais forte que a gente pagou lá atrás e já está provisionada no fundo porque a gente recebeu, a gente não tinha distribuído até ter um aceite formal da Receita ou a caducidade desse prazo. E agora a questão de 10 dias, esse prazo caducou, foram 5 anos, então já está líquido e certo e por isso que ele vai ser traduzido agora em distribuição de rendimento para o cotista. Então, apesar disso, quer dizer, você tem uma vitória do que foi pago anteriormente, mas continua pagando. Né? Não é que mudou a regra, vamos dizer assim. Não. Infelizmente não, né, Arthur? A gente ainda tem muito chão a andar. Acho que até uma das grandes pautas nossas aí para frente é segurança jurídica, né? Você não saber muito onde andar, como caminhar, onde interpretar. Tem uma série de discussões hoje em dia que passam por isso e não é diferente. Então, todos os fundos de fundos, ou quase todos, têm feito isso, até porque o passivo fiscal eventualmente fica na mão do administrador. Então, ele é conservador, ele vai lá e vai recolher. E aí depois ele, enfim, tem casas e casas, mas o que nós temos feito é entrado com a Receita Federal solicitando a devolução. E vários outros FOFs têm feito a mesma coisa, nem todos eles com sucesso, né? É impressionante como parece que são, para cada caso, uma interpretação diferente, quando na verdade é tudo muito parecido, acredito eu, né? Bom, queria falar de um outro fundo que esse ano despontou, que é o o BTLG, né? O BTG Logística. Esse aí é um fundo longevo, mas que não estava sob gestão do BTG, né? Então conta também como que é essa história, quando vem para a gestão do BTG e toda a transformação que tá acontecendo. A operação com a Ford, acho que foi uma das operações mais emblemáticas que a gente teve esse ano envolvendo o fundo imobiliário. Né? Michel, você quer começar? Começa aí. Ford, talvez? Pode ir, vamos lá. Pode ir. Não, legal. Esse também foi um desafio aí muito bacana que a gente recebeu aí com
dos cotistas do fundo, né, um quórum muito representativo do antigo fundo, TRX Logística, um quórum de mais de 1/3 de cotistas, ou seja, bem mais do que um quórum qualificado, veio nos procurar para fazer a gestão desse fundo com uma série de desafios, né? Ou seja, melhorar a característica média dos ativos, né? a qualidade da carteira como um todo, eventualmente melhorar a localização, melhorar a tipicidade de contratos, enfim, uma série de transformações e, quem sabe, inclusive liquidez, até porque liquidez não necessariamente está na nossa mão, como você sabe bem. Então, com este mandato, a gente, de fato, assumiu a gestão há um ano, há cerca de um ano e um mês. O fundo ele tinha 180 milhões de reais só de patrimônio, tá? E aí a gente veio, ao longo deste ano, fazendo uma série de inovações na carteira, buscando exatamente atender aquilo que os cotistas queriam. Ou seja, essa foi uma carteira que saiu de 180 milhões para 1,5 bi, aproximadamente. Hoje, salvo engano, ele já é o terceiro maior fundo de logística do mercado. Fizemos 3 captações ao longo desses últimos 12 meses, totalizando algo na ordem de 1,1 bi. Tanto este quanto o fundo de fundos que eu mencionei há pouco, os dois levantaram 1,1 bi nos últimos 12 meses. Salvo engano, acho que é o terceiro ou quarto maior no mercado, em termos de volume, né, de captação. E aqui, assim como eu falei no fundo de fundos, que não só para o fundo de fundos foi positivo, como ele é o primeiro, em retorno do ano, dentre os seus pares, para o logística também, inclusive o logística tem uma particularidade, dentre todos os pares deles, apesar de a gente ter levantado aí um volume muito representativo, talvez em decorrência disso e as nossas ações, a gente está com o fundo hoje com retorno positivo, ele está com quase 4% positivo, salvo engano, e os pares aí hoje no mercado estão todos negativos, né? Acho que então, naturalmente é um setor muito mais resiliente, setor de logística, até pela tipicidade de contratos, mas foi um pouco, talvez, dessas transformações que a gente veio fazendo. Teve muita aquisição, a gente mirou manter um WALE elevado, ou seja, WALE WALT é a sigla que a gente usa para o setor, que é o prazo médio dos contratos vigentes, né? Então, na nossa carteira, o prazo médio são 7 anos, uma carteira hoje essencialmente localizada em São Paulo, a gente está com 90% do nosso portfólio hoje localizado no estado de São Paulo e 45% da carteira, quase 50%, no raio 30 de São Paulo, para um portfólio de 1,5 bi. Então, acredito que a gente veio trabalhando bem nesse sentido, né, daquilo que o cotista esperava da gente e traduziu numa boa liquidez. A liquidez saltou de 300 mil reais para mais de 6 milhões de reais dia. Então, estamos galgando aí para que seja mesmo uma plataforma bem competitiva, que traga aí também muitos frutos aos cotistas. Você mencionou do Ford. O que a gente gosta dessa estratégia, né, a gente está falando aqui, é a nossa primeira estratégia aqui na Anchieta, né, saída de São Paulo via Santos, né, então direção Santos, ele está antes do pedágio, está antes do Rodoanel, é um grande platô de quase 1 milhão de metros quadrados para desenvolvimento, tem um potencial construtivo na ordem de 460 mil metros quadrados, é muito grande, e a gente está em um consórcio, tá? Existe um fundo investidor conosco, a gente tem 25% da fração desse empreendimento, e existe uma grande demanda latente ali, principalmente para e-commerce e outros players aí que querem situar dentro de São Paulo. Ali é o exemplo claro que a gente usa do last mile mesmo, né? Aquele last mile que você já está na cidade, está do lado aqui da Avenida Bandeirantes, aqui o escoamento para as marginais, que você sai direto de moto, né? Você não precisa sair de courier, você já sai direto de moto para a cidade. Então, de fato, a gente está trabalhando aí uma série de build-to-suits, enfim, então a gente está super animado aí com esse investimento recente que a gente fez. Só complementando, e também em logística ficou muito claro que foi o grande vencedor da crise, não é? Cada setor teve sua particularidade, mas eu diria assim, em logística, eu diria a gente estava trabalhando com muito empenho e ainda aproveitou o mercado favorável, acho que juntou as duas coisas, não é? Sim, logística é o setor vencedor da crise, mas eu acho que É, assim, logística especificamente quando fala de e-commerce, de varejo e tal, que é evidente que é. alguns inquilinos mais ligados à indústria, coisa assim, tiveram dificuldades, né? E vocês devem ter sentido também essas dificuldades com pedidos de renegociação, de diferimento, em todos os fundos, né? Não só na logística, mas também no BICIFund, nos escritórios e nos vários outros fundos. É, depende. Eu acho que uma coisa importante da crise, óbvio, no primeiro momento óbvio, em março todo mundo muito assustado. Mas uma coisa muito importante que a gente começou a fazer foi medir de fato o que estava acontecendo em cada cliente nosso. Então, por exemplo, em logística estava muito claro que a gente começava a contar, sabia que estava entrando mais caminhão do que antes.
Então, como é que você pode pedir desconto de alguma coisa que você está tendo mais movimento? E a gente só viu na economia isso acontecer, na verdade. Lembra que quando a gente está na ponta micro, para aparecer o dado econômico, são 3, 4 meses depois, não é? Então a gente assim, abriu, a gente sabia o seguinte, olha, não, mas está entrando muito caminhão aqui, o pessoal deve estar vendendo bem, tá? E aí ali em logística não tinha muito o que fazer. Você tinha, naturalmente, você não precisava dar desconto nenhum, ou no máximo ajudar com alguma coisa de fluxo de caixa. No caso do Bicifan, não. A gente já começa a ajudar um pouco sim, você dá alguma coisa do nível de desconto, ou principalmente posterga e divide um pouco, principalmente no conceito de ajudar o fluxo de caixa. Mas no Bicifan a gente tem uma grande vantagem, tá? Isso, principalmente em relação aos outros, os nossos peers, tá? Eu diria que a qualidade dos nossos prédios e a qualidade dos nossos inquilinos, eu diria que a gente está concentrado principalmente nas grandes empresas, tá? E a gente sabe que no Brasil, o mercado como um todo, ele é um mercado oligopolista nos diversos setores da economia, tá? Então, é muito, no momento de crise, quando você passa pelas empresas pequenas e médias, elas que são as que mais sofrem. Isso não é uma coisa que aconteceu nessa crise agora do Covid. Isso sempre acontece nas crises brasileiras. Então, para a gente, quando a gente está olhando o ativo, para a gente é muito importante também entender o inquilino. E no BC Fund, teve essa cabeça, os inquilinos são AAA. A grande parte do portfólio não é só você ter um prédio muito bom de um lado, mas você deveria ter um portfólio de inquilinos muito bom também do outra ponta. Então, essa tese mostrou uma resiliência muito alta agora na crise, era uma tese que a gente achava e de fato acontece. E aí depois vamos para o terceiro setor, shopping center. Tá? Óbvio, shopping center, esse sim, teve que dar muita concessão, principalmente porque estava fechado, não é? É até difícil você cobrar de alguma coisa que não funciona. Tá? Então ali era, de novo, loja por loja, inquilino por inquilino, mas era uma política bem mais forte em concessão de descontos e fluxo de caixa. E aí, de novo, eu acho que dentro a gente tem os diversos segmentos do nosso portfólio, tá? E o que mais importante é que a gente observa no nível do inquilino. A gente tem esse nível de granularidade, tá? E aí entender a dificuldade e também entender uma outra questão também. Teve inquilino que estava com dificuldade em abril, que já vinha com dificuldade não pagando direito em novembro, dezembro do ano passado. Então a crise que foi horrorosa, é horrorosa, mas assim, ela provavelmente esse inquilino sem a crise já teria um problema. Então era também não misturar inquilino que tinha problema no passado pré-crise para aproveitar a crise e transformar a mesma coisa. Então assim, eu diria que tudo isso que eu estou dizendo é meio óbvio, mas assim, como é importante uma gestão ativa no portfólio. Como é importante o property management, como é importante você estar na ponta da ponta comercial de cada operação, para exatamente conseguir julgar e mensurar esses aspectos. E Bom, a você gente já tem aqui na falou. logística ainda, né, Arthur, que a gente falou do e-commerce, mas você tem o conceito aí do mundo acadêmico que é o antifrágil, né, Uhum. que é aquele que se beneficia do caos, né? E aqui é muito claro que o e-commerce é isso, é uma transformação de comportamento, né, que está impulsionando todo mundo a fazer compras e movimentar um mundo que antes não existia dessa forma, né? Então a pandemia acabou sendo um grande catalisador da transformação do hábito de consumo. E uma das posições nossas pela logística foi a planta da Westrock, que a gente adquiriu, que é uma produtora de papelão, né, que é um beauty também, mas enfim, estão produzindo super bem porque é o insumo que permeia todo o e-commerce, né, independente se é bem de uso, se é comida, se é todo tipo de transporte no dia a dia, a gente está também se posicionando nesse setor de papel e celulose, de uma forma um pouquinho menor aí pela carteira. E está faltando, né? Não só papelão, está faltando matéria-prima para muita gente, né? O setor Com imobiliário ficou muito certeza. aquecido, está demandando muita matéria-prima. Bom, a gente falou dos três grandes, acho que os três maiores fundos, mas o BTG administra muitos fundos, muitos fundos. E acho que não só, não é um fenômeno da casa, é um fenômeno do mercado. O Crestana falou agora há pouco do BCFF com 260 mil cotistas. Agora tem tantos fundos menores, fundos monoativos, fundos mais antigos, e que estão ficando com 2 mil, 3 mil cotistas e tal. Então, falando um pouco do passado e já olhando para frente, como lidar com esses fundos que estão ficando pequenos, que estão perdendo liquidez? Dá para pensar em algum momento fazer incorporações, cisões ou até liquidações desses fundos?
Esse é um tema que a gente perseguiu muito, principalmente dentro do Bicifan, tá? Esse era, quando entrava na nossa, eu diria assim, nosso tema de 2015 a 2017 era muito esse. E assim, do ponto de vista prático, é muito difícil mexer. Você está Uhum. fazendo formalmente uma oferta hostil, você tem que convencer grande parte dos cotistas, não é simples ter quórum. Então, se acaba se jogando numa aventura que você tem pouco controle, pouco contato com a base que de fato é dona daquilo. Então, eu diria assim, a gente investiu muito tempo, a gente tem tudo mapeado, mas essa foi a nossa grande tese de 2015 a 2017, é muito difícil colocar de pé. Tá? Então, a gente tem preferido ir direto no nível do ativo quando tem um grupo controlador ou um dono específico. Michel, eu vou te complementar, que acho que a cabeça nossa é bem nessa linha mesmo, mas vou complementar tentando até provocar um pouco daqui para frente, né? Assim, porque o que a gente está enxergando agora, acho que os dois motes aqui, se eu posso pensar um pouco para frente, um deles é a questão da segurança jurídica que eu comentei, depois a gente pode falar sobre isso, mas é principalmente o avanço tecnológico, né? Porque tem um fenômeno da inclusão digital que vai atacar exatamente essa preocupação que eu e Michel temos, com relação a você conseguir a governança, né, a governabilidade, você conseguir o quórum, a representatividade. Então, você pensa que a questão de 4, 5 anos foi delimitada a questão do quórum qualificado de 25% para um universo que não existe mais. E hoje existe uma grande dificuldade de atingir quórum qualificado. Fato, hoje, se você for ver, tem uma série de fundos aí que não passam de. O maior cotista não passa de 1%. Você vai montar a curva ABC, se o primeiro e o segundo cotista não aderir, ou eventualmente nem contando eles, ou até contando eles, você não consegue chegar em quórum qualificado. A transformação aqui, Arthur, eu acho que é muito mais da questão do avanço tecnológico. Amanhã, se você tiver uma ferramenta que facilita, como hoje já está acontecendo, a Assembleia Virtual, mas vamos supor que amanhã você vai ter um WhatsApp, que vai ser aquele que reúne todos. Hoje já tem aqueles grupos dos cotistas, mas vamos dizer que é uma coisa mesmo legal, formalizada, que eventualmente vai ser muito simples de operacionalizar, que os cotistas conseguem se organizar no dia a dia. Imagina o quão mais fácil pode ser tomada de decisão de tanta complexidade. Por exemplo, discussões de conflito de interesse, aí o que você falou de fusão, incorporação, aí sim eu acredito que vai ter uma avenida. Hoje temos essa grande dificuldade mesmo, mas talvez a tecnologia vai vir ajudando aí a minha cabeça aí para os próximos anos para poder facilitar essa tomada de decisão. E aí, hoje ter 280 fundos, a tendência é ter menos, né? Eu acredito que tem que começar a aglutinar em algum momento. Sim. Só um ponto interessante ainda em relação à tecnologia, eu diria assim, pega o nosso exemplo da Assembleia do BC Fund para aprovar a compra do edifício Diamond, que foi ali, a gente lançou ele, essa Assembleia foi lançada em maio, não é? Foi toda a questão do virtual, tá? Com todo o processo, além de ser um processo caro, tá? Você tem que pagar individualmente por cada clique que é dado, pela certificação, mas eu diria o seguinte, uma base de 120 mil cotistas, essa deve ter sido a Assembleia que mais teve adesão, porque ela foi digital, foram quase 13 mil votantes. Foi disparada a maior Assembleia que teve dentro da indústria, mas do ponto de vista prático, não foi muito grande. Um esforço, um custo muito alto, uma Assembleia dessa, para você chegar nessa magnitude, custa um bom dinheiro. Uhum. Então eu diria o seguinte, tem que passar sim por essa modernização de tecnologia, baixar custo, aí sim você vai começar a ter uma efetiva discussão. Enquanto isso não andar, e a gente está forçando, a gente está puxando, se depender da gente, vai acontecer, mas depender desse caminho para fazer aquisição, você vai ficar parado. Sim. Um segmento que até hoje só o Bicifan... Não. Ia falar uma bobagem. Ia falar que só o BTG atuou, mas já surgiram outros. Mas quem mais tem experiências nesse setor é o BTG, são os hospitais. Eu sempre achei que tem espaço para esse ser um grande setor para fundo imobiliário, apesar das dificuldades com o inquilino, aquela coisa toda. Queria que vocês falassem um pouco da experiência de fundos de hospital e se eu estou certo nessa minha ideia de que um dia isso ainda vai ser grande no Brasil. É um bom tema. Assim, não tenho. A gente discute muito internamente.
até as carteiras de hospital estão na parte, no banco a gente tem a gestora, que é ativa na gestão, tá? É a nossa ponta, e a gente tem a administradora, que é a PSF, que inclusive a gente é cliente da PSF, um serviço maravilhoso, e presta o serviço fiduciário também para vários outros fundos, tá? Onde estão os fundos de hospital. Então, assim, diretamente a gente não tem nenhum fundo de hospital sobre nossa gestão, tá? É muito em cima desse tema polêmico de, sim, como é que você consegue discutir com o inquilino se você tiver algum problema. No passado era bem complicado. Eu acho que o mercado agora está passando por uma evolução importante, que é o que os inquilinos, que você está tendo uma profissionalização muito grande do setor de saúde. Você está começando a ter players gigantes, tá? Então eu acho que vai passar pelo mesmo processo que aconteceu com a parte educacional. Embora pequeno ainda, você está falando com alguns players gigantes. Então, essa institucionalização que vai acontecer na saúde, que está acontecendo, provavelmente vai levar, sim, para o aparecimento de operações. Agora, no passado era bem complicado. Você tinha um hospital isolado, você não conseguia entender o nível de crédito dos donos, o hospital ele tem que estar rodando direito, ele tem que estar sendo feito todo o capex ao longo do tempo. Então, assim, é um mercado a ser explorado. No passado era um mercado a não ser explorado, por isso que a gente não estava nele. Até complementando, Michel, se a gente for pegar uma indústria mais madura, Estados Unidos, os 5 principais setores investidos lá pelos REITs, dos 5, só um é famoso nosso aqui, que é o retail, né? Que é principalmente encabeçado pelo Simon lá, que é um REIT gigante de mais de 50 bi de dólares. Mas os 5 maiores são de antena, né? Que é o American Tower, que é um outlier, que tem inclusive ativos aqui no Brasil. Aí, na sequência, você vai ter o residencial, que é um setor gigantesco lá, puxado por Avalon Bay, Equity Residential, são fundos de mais de 30, 35 bi de dólares. Aí você tem o Simon, ou vai o setor de retail, vou chamar assim de shopping malls. Aí, em quarto lugar, data center, que está começando a engatinhar aqui no Brasil, já tem uma outra estratégia aqui, inclusive na nossa praça ali da Ford, já tem gente que veio falar com a gente para desenvolver alguma coisa de data center, que é uma coisa que pode ter também algum futuro. E por último, o healthcare. E o healthcare legal aqui que não é hospital lá, não necessariamente hospital, né? Você tem o Welltower, que é um dos principais lá, é um REIT que acho que tem uns 30 bi de dólares, mas é principalmente casas de apoio, né? É uma cultura um pouco diferente da nossa, mas é aquele senior living, né? O senior housing, né? Que a gente chama aqui, é mais ou menos essa é a tendência. Quem sabe a gente não vai explorar para esses lados. Bom, quero falar um pouquinho de 2021. Não parece, mas a gente está em 10 minutinhos para acabar o programa só. Falar um pouquinho para frente, 2021, 2022 e assim por diante. Mas o final de 2020 tem sido incrível no mercado financeiro. Eu falo que o meu conhecimento foi diluído, sabe? Porque de repente, eu sou professor, né? Eu tenho que estar sempre estudando os produtos, como eles se correlacionam e tal. Aí de repente vem assim, BDR, BDR de ETF, ETF de fundo imobiliário, aluguel de cotas de fundo imobiliário, tudo muito rápido, né? Muito rápido porque vem sendo preparado com queda da taxa de juros, com lei da liberdade econômica, né? Mas de repente o mercado se expande de tal forma que a gente já tem 30 BDRs de REITs sendo negociados aqui no Brasil, vai vir um monte de BDR de ETFs e tal. Isso também se borbulha na minha cabeça, professor, imagina na cabeça do gestor. O que pode vir para frente de produto e o que vocês acham que deve investir e alguns produtos que talvez não façam sentido ainda para o nosso mercado? Tá. Pergunta difícil, tá? Essa todo dia a gente se pergunta. A gente tem comitê da área toda segunda-feira de manhã, é a nossa principal provocação, tá? A vantagem nossa do Brasil é que dá para a gente acompanhar o que aconteceu no mercado americano no passado. Então, é até um ponto meio interessante, uma entrevista do Samuel, lá, uns 2 meses atrás, comentando como é que na década de 90 começou a evoluir. Lembra que o mercado americano, lembra que em 1993 o mercado americano era um mercado de 23 bilhões de dólares em REIT. Particularmente é o tamanho que a gente tem no nosso mercado hoje. Dos fundos listados com cotistas, mais de 50, a gente está falando de 110 bilhões de reais. Tá? Eu diria que a gente estuda muito o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Tem diversos setores para a gente entrar ainda.
A gente ainda tem portfólio na Colômbia e no Chile, então tem algumas experiências lá que ainda não tem no Brasil e vice-versa. Por exemplo, na Colômbia a gente tem ido bem na questão de data center, a gente já tem data center, a gente já tem student housing dentro da nossa plataforma, a gente não tem isso aqui. Em compensação, propriedade residencial para aluguel, a gente tem na nossa plataforma nos Estados Unidos, a gente não tem ainda na nossa plataforma aqui do Brasil. Então eu diria que assim, é muito copy and paste. Claro, tropicalizando para o Brasil. O que a gente chama de tropicalizar para o Brasil? Tem que entender as regras, se aquele mercado é capaz de ter o tamanho ou não. E, óbvio, por que você vai entrando em novos mercados? É onde você acredita que você vai tendo potencial de crescimento e um yield bastante interessante. Porque se for para trazer produtos novos no yield que o mercado está negociando hoje em fundos muito bons já, não vale a pena. Então, você sempre está na busca de novos segmentos que ainda não foram precificados corretamente no mercado, que a gente vê uma chance de ganho interessante com baixo risco. Então essa é a nossa busca contínua de produtos. Então a gente tem alguns segmentos novos que a gente está entrando ano que vem, a gente está entrando no segmento agro, por exemplo, na parte de real estate. Temos outros subprodutos de estratégias nossas dentro das nossas verticais. A gente, assim, no geral, a gente é bastante agnóstico, tá? A gente tenta achar oportunidades, a gente tenta precificar no nível retorno interessante, é daí que a gente começa a montar os nossos produtos para os nossos investidores. E lembra que a gente sempre tem que estar também, uma outra coisa importante para observar é casar ativo com passivo, não deixar esse negócio descolar, tá? Então é essa a nossa métrica assim, mais importante, onde é que está o nosso planejamento estratégico, aí buscando e estudando muito o que tem lá fora. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Michel. Você olha para o mercado imobiliário como um todo, né? Não só a estratégia de fundo imobiliário, né? E qual que é o setor do mercado imobiliário no Brasil que borbulha, que é grande e que ainda não tem uma representatividade importante em fundo imobiliário, por exemplo? Eu diria que os próprios fundos que a gente tem eles ainda são muito pequenos. É aquela conversa do 23 bilhões de dólares no mercado ficou gigante. A gente brinca, quando você pega os nossos fundos corporativos, por exemplo, um quarteirão em Manhattan significa tudo. Provavelmente 2, 3 prédios em Manhattan você compra vários BC Funds, vários fundos de private. Então, assim, tem muito para desenvolver ainda dentro de cada um desses segmentos. Eu diria assim, que as casas líderes, onde a gente chama delas, está todo mundo falando que gere 10 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, 5 bilhões de reais. Então, a gente assim, não tem alguma coisa que chegou perto do limite. Eu acho que o que vai acontecer no mercado como um todo o brasileiro adora imobiliário. Eu acho que é da nossa herança latina, e os nossos problemas de crise no passado. Então, isso claramente é um sinal de segurança. Tá? Agora, esses produtos, o ativo imobiliário, ele vai passar por um movimento financeiro. Em vez de ser um ativo imobilizado ali, ele tem que virar um ativo financeiro ao longo do tempo, que são os fundos imobiliários, que são os REITs. Eu acho que a gente está nessa transformação, está no início dela. Então quando você vai nas grandes empresas, cheio de ativo. Quando você vai nas famílias, milionárias ou bilionárias, se não é o principal negócio, com certeza é o segundo, terceiro principal negócio. Quando você vai nos bancos, cheio de ativos imobiliários. Então eu diria assim, tem muito ainda para pegar da mesma coisa. Agora é óbvio, a gente não acho que vai acontecer no curtíssimo prazo, fundos de residências de residencial para aluguel, é um mercado imenso lá fora. O problema é que não é simples você criar uma carteira do zero, onde você tenha controle. Então, cada mercado você tem sua idiosincrasia e tem que tentar entender. Mas assim, a gente tem muita chance, não é nós, é o mercado inteiro. Ele é um mercado muito pequeno ainda. Tanto é que no dia a dia, eu diria o seguinte, uma coisa legal desse mercado é que a gente tem ótimos, bons concorrentes, tá? É um mercado bom, é um mercado sofisticado no Brasil. Você não pode dizer o seguinte, você é o melhor sozinho, não. Eu diria assim, tem vários outros fundos, vários outros gestores muito bons, de cabeça muito boa. Assim, pouco existe de competição ainda, de tanto ativo que tem para ser comprado. Não é razoável você estar no ativo Prime, você ter 1 ou 2 compradores. É isso que acontece hoje em dia. Agora, né, Michel, acho que complementando aqui um pouco na provocação de novos produtos, né, que aí eu acho que
que só para reforçar e parabenizar o trabalho que a Bolsa vem fazendo aí esse ano, que, sinceramente, acho que nós gestores aqui acompanhando muito de perto, fantástica a agenda deles. A gente tem vários comitês, né, com eles desde dos últimos anos, já vem desenhando uma agenda aí para este ano. E apesar da pandemia, eles cumpriram muito bem. Aí tinha uma série de metas ousadas e vem conseguindo destravar tudo. Então, destaque aqui principalmente para a possibilidade do ETF, né, que é você investir no índice, né, o ETF, o fundo que replica o índice, então você tem a possibilidade de investir nele, e o aluguel de cotas, que enfim hoje é uma realidade, né? E aí o que a gente brinca aqui enfim, aquela porta que há tanto tempo estava fechada, se abriu. Só que no que abriu essa porta, a gente se deparou com uma segunda porta fechada, agora é a CVM, né? Porque, pelo menos pela questão da alocação de cotas, agora que a graça do produto é o operar vendido, né? Eu poder lucrar. Aí eu estou falando pelo fundo de fundos, tá? Não para o mercado como um todo, que aí o mercado pode operar isso, mas o fundo imobiliário tem uma restrição hoje pela sua legislação, né, pela 472 no artigo 35, que é a questão da concessão de empréstimo, né? Então, a CVM não permite que o fundo possa emprestar ou tomar emprestado. Então, assim, a Bolsa já operacionalizou. Agora, a gente está tentando criar valor com isso e a gente está com uma dificuldade porque a CVM não permite a indústria. E isso porque tem uma tecnicidade com relação à palavra empréstimo, que na nossa leitura muito clara é mútuo, enfim, é um bridge, é um financiamento que você não pode. Só que, qual que é o nosso mandato? Vamos pensar aqui como gestor de fundo de fundos, vai? Então, estender para os outros fundos que também eventualmente façam isso, que estão sob a mesma legislação. Comprar barato e vender caro. Então, assim, a nossa tese de uma gestão de um fundo de fundos ou de uma carteira de fundos imobiliários é comprar barato e vender caro. Agora, em nenhum lugar está escrito a ordem dos fatores. Eu adoraria poder vender caro e comprar barato na sequência, só que isso, por uma questão técnica de uma palavra na legislação, a gente ainda não consegue fazer. Mas é uma primeira porta aí que eu tenho certeza que vai ter frutos aí ano que vem. A gente já está trabalhando em Ambiema e colegiado CFM para conseguir esclarecer essa questão. E aí a própria questão é o seguinte, a medida é a questão das portas. Você não consegue abrir todas as portas automáticas no primeiro momento. Então a CVM está olhando o tema, está discutindo, não é isso, não é? As coisas não são imediatas. Eu acho que provavelmente quando daqui a alguns meses a gente já tem soluções também para isso. O mercado é muito mais dinâmico que o regulador, né? Eu sou suspeito, gosto muito do pessoal todo da B3, dou muitas aulas pela B3, mas eu concordo totalmente com o que o Crestana falou. O trabalho que a B3 faz e para o mercado de fundo imobiliário é super relevante, se constar desde antes do IFIX, mas o IFIX em si já é super relevante, né? E eu acredito que a CVM também, com a velocidade do regulador, que é diferente da velocidade do mercado, mas por quantas modernizações a regulamentação de fundo imobiliário já passou, né? Essa que você levantou é super interessante. Está lá na 472 que não pode emprestar. E a própria Bolsa chama de empréstimo de cotas. Então, não existia essa demanda antigamente, né? Para a CVM pensar, nem passou na cabeça deles. Mas agora, com certeza, com a representatividade e com o diálogo, em breve deve vir uma alteração, uma adequação dessa norma, como tantas outras que já vieram para ajudar a modernizar o mercado, né? Tem um artifício aqui, Arthur, você me permite um último comentário, que na prática você tem as duas pontas da alocação de cotas, né? Você como tomador e você como doador. E o que as administradoras têm feito para permitir pelo menos algum tipo de operação é você detentor dessas cotas, né? Ou seja, você doador dessa cota para um terceiro, é como se você estivesse doando e não emprestando. Então você pode. Então você consegue usar das suas cotas em custódia para terceiros, alugar ela para terceiros, aí tem todos os valores de mercado, inclusive você já recebe esse isento, que é bom para o fundo imobiliário. Agora você não consegue o movimento oposto, que é o operar vendido mesmo, você pegar uma cota de um terceiro, já sair vendendo ela para recomprar lá na frente. Isso ainda a gente não conseguiu destravar. Bom, infelizmente deu o nosso horário. Queria agradecer demais, foi uma aula. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem assistiu também. Michel Wurman e Fernando Crestana, muitíssimo obrigado mesmo pelo tempo de vocês e por todo esse conhecimento que nos transmitiram. Não, super obrigado e portas abertas. A hora que quando vocês puderem, quiserem, estamos à disposição. Vou cobrar o presente para o programa, hein? Posso cobrar no ar? Pode cobrar no ar. Bom, para quem já visitou um grande banco, nas salas de reunião tem lá uns troféus
toda vez que tem uma operação, IPO e tal, são feitos troféus. E de fundo imobiliário é a mesma coisa. E aí toda vez que eu vou numa reunião no BTG Pactual, eu fico olhando o troféu dos imóveis, né? Por exemplo, sei lá, a operação do Diamond Tower, sai um troféuzinho com uma réplica dele. E eu tenho uma vontade de ter um negócio daquele. Falei para o Michel que eu quero de presente para ficar aqui. Vai ficar no estúdio da Exame e vai compor o nosso cenário aqui. E ele falou que vai dar de presente para mim. A gente vai mandar a safra de 2020, é uma safra bem interessante. Esse ano a gente trabalhou muito. Combinado, vou cobrar. Muito bom. Aí, Obrigado. só que também, só tô eu e o Crestano aqui, só lembrando para a gente ter uma equipe maravilhosa, né? Eu diria só, esqueci de comentar, esse ano para a gente foi um ano muito legal, a gente tem crescido muito e pô, a gente está com uma equipe super legal no nosso dia a dia. Então, vamos mandar a safra da coleção do ano. Do mesmo jeito que você gosta de colecionar, também é um dos meus orgulhos, é colecionar os Tombstones. É quando eu olho ali na estante, poxa, cada historinha de cada operação. Isso aí. É a safra do ano. Vai ficar aqui, vai ficar na mesa, vai ser enquadrado para todo mundo ver. Crestana, brigadão, hein? Obrigado, Arthur. Mais uma vez, é um grande prazer. Eu não me canso de repetir que eu admiro muito o seu trabalho, você é craque. Para mim é uma grande honra poder ajudar aqui, contribuir um pouquinho com o seu trabalho e boa sorte no seu curso, viu? Tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso. Obrigado. Então vou dar um spoiler também, né? Crestano vai estar lá no curso, vai ajudar ainda, vai contar muita história. Brigadão, bom final de semana para Eu vocês. posso fazer spoiler, como eu sou isento, o curso tem cara de que está muito legal. Vocês dois é mais difícil fazer propaganda. Eu de fora posso afirmar que o conteúdo está super interessante. Valeu, Queria eu poder ter tido esse curso há 20 anos atrás, quando eu comecei. Verdade. Valeu, Muito brigadão. Para você, ó, Tchau, um tchau. excelente final de semana. Tenho certeza que gostou. Comenta, compartilha. Uma conversa dessa com tanto conteúdo, tanto aprendizado, a gente tem que levar adiante. Aproveite muito bem o seu final de semana e, ó, sexta-feira de novo, hein? Próxima sexta-feira às 15 horas eu tô aqui. Grande abraço.